Sabe aquela impressão que os streamings e os fóruns dão de que não existe novela indisponível por aí? De fato é uma impressão real. O que você quiser está disponível para assistir ou baixar na hora que você quiser. Essa é uma impressão quase real. Na prática, tem algumas novelas meio perdidas por aí, ou que estão de fato proibidas por determinadas circunstâncias. Hoje vou passar um pente fino no que existe de proibidão por aí. Acompanhe no Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Deveria ser proibido assistir ao canal sem deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque. Quando você clica no sininho, o YouTube ainda te notifica cada vez em que um novo conteúdo é publicado. Assim você não perde nada e ainda ajuda a nossa comunidade a crescer. Uma maneira simples e gratuita de ajudar a nossa comunidade a chegar a mais e mais pessoas. Há muitos anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre o incrível universo das novelas mexicanas que a gente tanto ama. E, obviamente, surgiram informações de novelas extremamente importantes para o gênero, mas que eu nunca tinha acesso. Elas não reprisavam em nenhum lugar, nem na TV a cabo mexicana, nem em outros países, nunca eram lançadas novamente, seja em DVD ou outra mídia. Existia a questão de direito autoral. Para quem é leigo entender, a Televisa pode ter produzido a novela, mas precisa pagar direitos para quem é o autor daquela obra, ou pelo uso da imagem dos atores, da trilha, enfim, de tudo, para ficar ainda mais fácil de entender. Era por isso que o Chaves tinha sumido não só da TV brasileira, como da TV mundial. Os direitos daquela obra estavam sendo renegociados. Ou seja, o SBT ficou anos sem exibir o Chaves, não porque não queria, mas porque não podia. No caso das novelas, com o advento do streaming, muita coisa foi renegociada. E foi quando começou a ter muita novela que eu sonhava em ver para assistir. Um verdadeiro deleite para um fã e colecionador dessas histórias. Mas tem umas que nem assim estão disponíveis. São o caso das proibidonas mesmo. Os fãs das novelas infantis nunca mais puderam rever, por exemplo, Serafim, uma produção de José Alberto Castro de 1999 e que o SBT exibiu em 2001. Era a história do simpático anjo Serafim que, após muitas travessuras no céu, é enviado para a Terra para aprender a se tornar, de fato, um anjo da guarda. É quando ele conhece o menino Zezinho, com quem vai estreitar uma grande amizade. E tudo isso enquanto ele ainda tem que escapar de uma criatura do mal que também é enviada à Terra com a missão de exterminar todos os anjinhos. É um misto de novela para criança com filme de terror. Era bem trash, para ser sincero. Ainda assim, Serafim foi uma novela de sucesso, principalmente no México, tanto que rendeu uma obra de teatro e um filme em 2001. E também permitiu que a Televisa se esbaldasse de vender bonecos com a cara do Serafim e dos outros personagens animados da novela. Muito embora devessem proibir Serafim pela nojenta computação gráfica com a qual produziram a novela, esse não é o motivo da treta. Acontece que a escritora Patrícia Romani travou, por anos, uma grande disputa com a Televisa a respeito dos direitos autorais dessa obra. Ela alegava que Serafim era um plágio de uma criação dela, a obra Más allá del amor existe la fe. É daqueles processos que estão sob todos os sigilos. Por enquanto, mais de 20 anos se passaram e sumiram com Serafim. Existe por aí algo perdido no YouTube, mas nada de maneira oficial. A atriz Angélica Rivera é uma estrela das novelas mexicanas. O auge da carreira dela dentro do gênero foi ter virado a protagonista de Destilando Amor, o remake mexicano de Café com Aroma de Mulher, produzido em 2007.
No México, até hoje, ela é conhecida como a Gaivota, nome da heroína do enredo original de Fernando Gaitán. Mas essa foi a última novela que contou com a participação da Angélica Rivera. Só que, em 2010, a estrela da Televisa se casou com Enrique Peña Nieto, um promissor político que, em 2012, tornou-se, simplesmente, o presidente do México. A partir desse momento, convertida em primeira-dama, Angélica Rivera anunciou seu retiro do mundo do espetáculo para se dedicar às funções como esposa do presidente. E aí pronto, as novelas em que ela tinha participado entraram simplesmente num limbo. La Dueña, que é um grande clássico mexicano de 1995, onde ela se consagrou como uma estrela de telenovela, ou a própria Destilando Amor, ficaram anos sem serem reprisadas em nenhum lugar. Nada foi dito oficialmente, mas parecia uma situação onde não pegava bem ver a primeira-dama beijando outros atores na TV, no caso, os pares românticos da Angélica Rivera na ficção. E um fato curioso marcou esse período. Em 2014, o canal Telenovelas, que é uma espécie de Viva mexicano, programou a exibição de Dulce Desafio, de 1988, protagonizada por Adela Noriega e Eduardo Yáñez. Acontece que nessa história, que se passava numa escola só para meninas, Angélica Rivera fez sua primeira aparição em novelas. Era um papel mega pequeno, pouco mais que uma figuração. Mas não teve jeito, com 15 dias da reprise ter começado, foi tirada do ar. O mandato de Enrique Peña Nieto como presidente mexicano foi até 2018, e o casamento dos dois até o ano seguinte, 2019. Pronto, tudo que estava censurado voltou para o ar, e a exaustão. De lá para cá, Destilando Amor foi reprisada 500 vezes com um mega sucesso. Detalhe, essa é aquela novela que eu vivo falando que aqui no Brasil durou 19 capítulos porque foi um estrondoso fracasso. Como eu sempre digo, foi só aqui um caso desses. Só como curiosidade, esse ano, finalmente, Angélica Rivera voltou à atuação na série Com la Misma Mirada, conteúdo exclusivo do ViX Streaming da Televisa. É a mesma história de Se Nos Deixam. Mulher madura perde o marido e se envolve com um homem mais novo. Os fãs agora podem respirar aliviados. Talvez você nem preste atenção, mas até a música que está tocando pode deixar um produto na geladeira. Cuna de Lobos, um dos maiores clássicos das novelas mexicanas e que foi produzida em 1986, ficou anos fora do ar justamente por uma questão que envolvia a trilha sonora da telenovela, que demorou anos para ser resolvida. O compositor da trilha sonora da novela, que por sinal é simplesmente perfeita, foi Pedro Ernesto Plascencia Salinas, pianista e compositor mexicano. Ele também fez a trilha sonora de outras novelas, mas essa foi com certeza a mais emblemática, tanto que era a única que tinha o holofote de estar vetada por conta da trilha. O compositor morreu extremamente jovem, aos 37 anos, em 1994. A mãe dele, a atriz Carmen Salinas, amplamente conhecida pelo público brasileiro que consome novela, foi quem ficou a cargo de negociar os direitos da obra dele a partir de então. E a atriz vivia dizendo que tudo ia se resolver, mas nunca resolviam. Cuna de Lobos chegou a ter um compacto lançado em DVD, mas com outra trilha sonora. E aí sim, você vê que a trilha não é um mero detalhe. Botaram uma música totalmente aquém da original. Foram anos até que toda a questão fosse resolvida. Deixo para o final a história de duas novelas pouco conhecidas, até mesmo dos fãs das novelas, que ficaram no limbo de histórias proibidas, ou pelo tema ou pelas circunstâncias que envolvem a produção delas. A primeira delas é El Secreto de Alejandra, produzida em 1997 e que foi protagonizada pela atriz Maria Sorté. A história é a seguinte: duas mulheres idênticas decidem mudar de lugar. Maria é uma mulher pobre e uma atriz fracassada que precisa fugir do maltrato do marido, um homem ligado a todo tipo de contravenção, inclusive tráfico de órgãos.
A segunda, Alejandra, uma milionária com câncer terminal, mas que esconde essa condição porque precisa lutar para que o filho consiga urgentemente um transplante de rim. Como ela não quer deixar o filho desamparado, bola a troca de identidade com Maria. O primeiro mês da novela foi basicamente o desenrolar de como elas iam fazer a troca de identidade e a morte da Alejandra, milionária. Até que, no capítulo 24, decidiram que o 25 ia ser o último. Pronto, tudo foi resolvido mega apressado e a história da novela em si praticamente não aconteceu. Tudo é resolvido com a aparição de uma gravação onde tudo se revela. E a novela acaba do Neida. Na época, existiu uma teoria que o tema do tráfico de órgãos havia sido o responsável pelo encerramento da história, que era pesado, que afugentava o público, mas eu sinto que a Televisa, em outras ocasiões, saberia perfeitamente eliminar esse argumento e transformar a novela numa outra coisa. O Secreto de Alejandra foi ceifada para nunca mais voltar. Outro caso de novela que entrou no limbo do proibidão foi La Paloma, de 1995, uma novela protagonizada por dois jovens lançamentos, Mayten Bill e Gerardo Hemer. A história bem de sempre, dois jovens de classes sociais distintas lutando para ficarem juntos. Mas com 3 semanas no ar, uma baita fatalidade aconteceu. A morte do ator protagonista, então com 25 anos de idade. A causa oficial foi uma fuga de gás no apartamento onde o rapaz vivia, mas é aquele tipo de notícia que até hoje levanta diversas teorias sobre o que de fato aconteceu. Tá, mas como isso foi resolvido na novela? Como uma novela é gravada com alguma antecedência, o protagonista apareceu até o capítulo 40. Na ficção, surgia um bandido na frente do personagem e decidiram que ali era a ocasião certa para dar uma virada na história e aproveitar tudo que o ator tinha conseguido gravar. Com recursos de edição, ouviu-se um tiro e a mocinha se depara com o amado morto. Para aproveitar esse ponto de virada, a produção chegou a descartar algumas cenas posteriores que o Gerardo Hemer havia gravado. A ideia original era dar continuidade para a história, mas algo aconteceu no meio do caminho que mudou a decisão da Televisa. 10 capítulos depois, a novela foi simplesmente encerrada, tirada do ar, sem final. Logo, essa se explica ter caído no limbo. É uma história que simplesmente não tem um encerramento. Anos depois, nem mesmo a atriz Mayten Bill soube explicar por que mudaram de ideia sobre a continuidade da novela. Um mistério proibidão. Você conhecia essas histórias? Tá chateado que não vai ter mais Serafim? Que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal? Até a próxima semana.